Bem, então eu sou a Paula Capone. Eu sou JK. E hoje estamos aqui para conversar com vocês numa live muito bacana, onde nós vamos fazer uma live de aquecimento aqui para a nossa aula gratuita que vai acontecer dia 17 de março. Exatamente. Aula gratuita, horta em casa. Você quer plantar sua horta em casa e ter o seu jardim da abundância, não perca essa aula que está imperdível. Exatamente. E hoje, pessoal, nós vamos falar como começar a sua horta em casa. Sua horta orgânica em casa. Então, sejam muito bem-vindos. Olírio, Role, Léo. Muito bem-vindos. Quem está aqui pelo YouTube, se quiser vir pelo Instagram do Jardim da Abundância, tá? Porque a luminosidade está um pouco melhor, tá bom? Aqui do Instagram, tá joia? E quem ainda não fez sua inscrição na aula gratuita da Horta em Casa, o link está aqui abaixo. Quem está pelo YouTube, pelo Facebook, e quem está pelo Instagram está no perfil, tá bom? Para você participar aí da aula gratuita Horta em Casa. Exatamente. Então, vamos começar aqui com o nosso tema principal. Vocês podem deixar na dúvida de vocês aqui nos comentários, tá? Que ao final a gente vai respondendo, tá? Para a gente poder ter esse diálogo. Então, o microfone. Deixa eu só arrumar o microfone aqui, só um instantinho, por gentileza. Melhorar o áudio, né? Então vamos nessa. É isso aí. Então, para a gente começar, vou fazer uma perguntinha aqui para a Paulinha, tá? Então, como a gente vem trabalhando, né, a horta em casa, a horta orgânica em casa, que para você ter a sua horta junto com o jardim da abundância. Então, vamos entender aqui a diferença da horta e jardim. Qual a diferença, Paulinha? Fala para a gente qual a diferença sobre horta e jardim. O que é a diferença entre os dois? Então, assim, a diferença, basicamente, o que a gente vê, né, que as pessoas falam, quando a gente fala jardim, o que a gente pensa? O que você pensa? Já pensa direto? Flores, né, paisagismo. Uhum. Então, normalmente, quando a gente fala o jardim, então a gente lembra, remete àquele paisagismo, né? E aí, quando a gente fala em horta, horta vem de onde? De hortaliças. Então, é onde a gente vai cultivar ali as hortaliças, a gente vai cultivar os legumes, as verduras. Então, tudo ali na nossa horta, né? Então, essa diferença básica entre jardim e horta, né? A terminologia, se a gente for ver. Isso. Aí a horta seria mais com foco para alimentação e jardim mais com foco paisagismo, né? Para foco paisagismo, né? Para você ter ali um jardim no seu quintal, na varanda da sua casa, um jardim dentro da sua casa também, que é possível. Né? Então, essa é a diferença. Exato. E fala para a gente agora, Paulinha, o que é o Jardim da Abundância? Então, aí o Jardim da Abundância foi o termo que nós trouxemos, né, para o nosso jardim. Por quê? Porque, assim, o nosso jardim, ele não precisa ser somente de flores e paisagístico, né? Então, a gente pode, sim, ter no nosso jardim a nossa horta, né? Então, trazer todo o nosso alimento para o nosso jardim, né? Então, cultivarmos nos espaços que temos. Então, esse é o Jardim da Abundância, onde a gente cultiva tanto a nossa horta, o nosso alimento, e tanto o nosso paisagismo, as nossas flores, e principalmente as flores comestíveis também, né? Porque, assim, quase que assim, 90% das flores são comestíveis. Então, tá tudo ali junto no nosso Jardim da Abundância. Exatamente. Então, o Jardim da Abundância é a sua horta com o seu jardim, tudo junto, integrado. Não é as questões separadas, né? Na natureza, tudo junto, integrado. E o Jardim da Abundância é a sua horta orgânica com o seu Jardim da Abundância, que é uma horta que vai trazer essa estética para o seu quintal, para a sua varanda, né, para o seu espacinho que você tem de cultivar aí na sua casa. E trabalhando com o método da abundância, para vocês que já conhecem aí sobre o método da abundância, né, que a gente baseia em 5 pilares: a agrofloresta, a agricultura sintrópica, a agricultura biodinâmica, os ritmos astronômicos e as nossas experiências ao longo de 12 anos de prática. A gente vem trazendo o método da agricultura da abundância para implantar o Jardim da Abundância, tendo a horta e também o foco paisagismo. Então, vai ter esses dois focos aí concomitantemente.
Tá joia? Então, agora você já sabe, né, o que, que é o Jardim da Abundância, né? Então, vamos perguntar aqui para a Paulinha, tá? Trazendo aí o tema da nossa live, né? Então, vamos... qual foi a primeira vez, Paulinha, que você fez uma horta em casa? Olha, a primeira vez que eu fiz uma horta em casa, a gente estava até, antes da gente vir para essa live, a gente estava até conversando sobre isso, e eu falando, gente, eu estou tentando lembrar. E tem, sabe quanto tempo? Tem 10 anos, né? Eu cheguei a esse ponto, tem 10 anos que eu plantei a minha primeira horta em casa. E foi, eu ainda morava com os meus pais, na casa dos meus pais, e foi muito interessante, porque assim, era um pequeno espaço, onde pega muita sombra, o espaço, e minha mãe plantava ali umas pimentinhas, algumas coisas, só que nunca ia para frente. A pimenta vai, né? Mas outros cultivares não iam também, não iam, né? E aí, com o método, né, que a gente estava aplicando ali, estudando e tudo, e aí foi quando eu fiz o meu primeiro plantio e da minha horta orgânica em casa. E foi incrível, porque nasceu muita coisa, assim, tem muita diversidade, um pequeno espaço mesmo. Eu não sei a metragem exata para Eu falar, acho que dá mais mas. ou menos uns 2,5 metros, né? Porque era na Uhum. beiradinha do muro, né? Era uns 50 centímetros, um canteirinho assim, 50 centímetros alteado na beiradinha do muro, assim, que dá mais ou menos uns 5 metros, É né? por aí. Então, 50 por 5 vai dar aí mais ou menos 2,5 metros, né? De cultivo. E ali eu plantei mamão, eu plantei quiabo, eu plantei é, maracujá, Erva erva cidreira, os cidreira, hortaliças. açafrão, também tinha. Nossa, tinha muitas coisas. Legal que até Olha, hoje tem erva e até hoje cidreira lá, tem. né? E o mamão ficou muito tempo dando mamão. Ficou uns 3, 4 metros de altura, o mamão. Ficou bem alto. É isso, então, um pequenino espaço, e assim, era um espaço que teoricamente ali não pegava, né? Não dava para dar nada. E deu muita coisa. Isso Colhemos daí. muitas coisas. Legal saber da sua experiência, né? Ah, foi muito legal Compartilhar com mesmo. as pessoas, né? Uhum. Esse primeiro plantio, né? Que tudo tem um primeiro passo, né? É. E bacana. E qual, vamos falar aqui, quando foi a primeira, já foi, né? Por que é importante plantar horta orgânica em casa? Paulinha, fala pra gente aí. Por que que é importante? Gente, é muito importante, primeiro, porque a gente está. Primeiro, porque nós somos a natureza, né? Primeiro passo. Então, a gente precisa estar em constante contato com a natureza, porque nós somos a natureza, é a nossa casa, nosso lar. Então, nós nos alimentamos dessa natureza, dessa vida. Então, para a gente ter toda essa, né, energia e tudo que a gente está aqui compartilhando, então a gente precisa ter se alimentado, né? Para esse alimento nos trazer toda essa força, essa vitalidade, essa energia. E do que nós estamos, o que nós estamos consumindo, afinal? É o que vai realmente alimentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito? Ou não? É simplesmente ali para manter o corpo para você, né? Então, pensar além disso. Então, é importante a gente cultivar, porque a gente vai estar direto ali em contato com a natureza, contato com a terra, cultivando o nosso alimento ali, que realmente não tem uma explicação. Assim, a gente tem maior qualidade de vida, tem saúde de qualidade, né? A gente tem muita saúde, tem. E a alimentação é o nosso remédio, né? É a nossa energia, né? Como você falou, e o nosso remédio também. Então, quando a gente se alimenta de alimentos vivos, né, que realmente vai trazer energia, qualidade para a gente vai ter uma melhor saúde, né? E isso é importante, porque é muito, muito além também só do alimento, né? Mas é a nossa proteção, né? E fora do alimento também tem a questão terapêutica, né? Que a gente Sim. tem várias coisas, né? Vários projetos, várias coisas. Quando a gente planta nosso próprio alimento, quando a gente tem a nossa horta em casa, no jardim da abundância, nós temos uma conexão com a terra ali, né? E tem até estudos, né, que comprovam que quando nós estamos em contato Terra, com a né? terra, né, com a mão Na suja mão, de terra, debaixo debaixo da unha. A gente vendo exatamente, isso. libera substâncias, né, que traz para a gente mais tranquilidade, mais calma, né, e isso gratuitamente, né, sem precisar fazer terapias, né, sem precisar pagar psicólogo, né, e Assim, terapias. claro que isso não vem ao caso, né? Claro que pode ser que seja necessário, cada pessoa tem um caso, né? Exato. Então,
Psicologia também é muito legal, muito bacana, mas a própria natureza, é o que a gente quer dizer, que ela já é uma terapia maravilhosa, né? Então, o porquê de plantar a sua horta em casa é para você se alimentar de melhor forma, para você ter melhores condições de vida, ter uma farmácia, né, viva em casa, então você não vai precisar aí pegar o carro, pegar trânsito, né, pegar alimentos que passou na mão de várias pessoas, vai ter ali fresquinho, né, na horta da sua casa, pertinho, né, para você colher no momento que você achar mais adequado, né, e um alimento mais vivo, né, porque o alimento é colhido da terra, né, colhido da terra, e aí passa na mão do supermercado, todas as pessoas vão lá no sacolão, vão no supermercado, pega, né, joga, e esse alimento vai, né, perdendo a vitalidade. E quanto mais fresco, mais vitalidade vai ter seu alimento. Então, quando você colhe, né, colheu ali, já vai para a salada ali, então, alimento vivo, com alta vitalidade, com alto poder nutricional para você se alimentar e ter uma saúde e qualidade de vida também. Não é isso? É isso aí. Beleza. Então vamos lá, Paulinha. Qual é o melhor momento para plantar uma horta em casa? Qual o melhor momento? O melhor momento é agora. O agora é o único momento que nós temos, né? Essa que é a realidade, não existe amanhã, o ontem já foi, então é o agora. E aquilo que a gente falou de energia, né? Então, por que plantar agora? Porque, assim, o que o JK falou, questão de mercados, então tá ali, a gente tem toda essa conexão energética, tá? Então, existem vários estudos científicos que provam, sim, a energia dos alimentos, a energia do ser humano, né? Então, nós somos energéticos, temos também essa energia, e com isso, nós precisamos nos alimentar da energia que nós vamos compartilhar. Então, do que nós estamos nos alimentando? Do que você está se alimentando? O que você comeu hoje, né? Então, assim, a gente fala porque, nesse sentido, para a gente poder se alimentar da melhor energia possível, tá? Porque nós estamos aqui justamente para a gente poder compartilhar o melhor com o nosso planeta, com o próximo, com a nossa família. E para isso, para eu realmente compartilhar o meu melhor, eu preciso também me alimentar de um alimento com ótima qualidade. Entende? Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, automaticamente, eu cultivando o meu alimento, eu sei a energia que eu estou colocando para produzir esse alimento. A energia que eu estou colocando para ele crescer, para ele germinar, para ele brotar. Qual que é essa energia? Energia de amor, energia de contentamento, de paz, gratidão. Qual que é essa energia que eu estou colocando naquele momento do plantio? Então, isso vai ter um grande impacto na nossa vida e na vida da nossa família, do que nós vamos compartilhar, né? Então, exatamente por isso que esse é o melhor momento de cultivarmos o nosso alimento, de plantar nossa horta orgânica em casa, né? Boa tarde, Romildinha. Boa tarde, todo mundo. Juliana também. Ju. E mesmo que você não pode fazer igual a Juliana Macedo, né? Mesmo que você mora em apartamento, você pode fazer a sua horta na varanda, fazer a sua horta no jardim comunitário. Exatamente, tá? Então, gente. qualquer... Não existe limite, não tem. Assim, nós, às vezes, temos uns pensamentos limitantes, sabe? Ah, mas não dá. Ah, tem sombra. Ah, eu moro em apartamento. Então, assim, vamos parar de desculpas, né? Então, eu acho que a gente já deu muitas desculpas, porque a gente só fica adiando e a gente está adoecendo cada vez mais. E não é isso que vai nos trazer longevidade, que vai trazer qualidade de vida, né? Ficar adiando cada vez mais. Então, até quando, né? Então, vamos voltar, né, a esse cultivo que realmente é possível, né? Então, tem várias formas, tem várias técnicas possíveis da gente fazer o plantio aí da nossa horta em casa, nossa horta orgânica em casa, né? Exatamente. E se a gente deixar para depois, a gente não sabe o que vem amanhã, né? Não sabe o que vem amanhã. Então, me lembrei aqui agora da época que deu aquele lockdown mesmo da pandemia, né? Que muitas pessoas, os mercados fechando, né? As pessoas, né, loucas para poder comprar alimento, para estocar, Nossa, foi aquilo, e aquela né? loucura, e relativamente tinha uma certa segurança, porque
a gente tem a nossa própria produção, É. né? Então, a gente não sabe se vai ter um próximo lockdown, né? Se a gente vai ter essa restrição, e você tem o seu próprio alimento, né? E Mas assim, você plantar hoje, porque tem um tempo para ser colhido. Por mais que a gente trabalhe o método de abundância, trabalhe as técnicas para poder ter uma produtividade, mais uma qualidade melhor, a planta tem o seu ciclo, tem o seu tempo. Tá? Então, por exemplo, é pelo menos um mês aí, 25 dias para você começar a colher. Mas tem coisas que é daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3, 4 anos. E se você não começar hoje, quando chegar daqui 3, 4 anos, você vai querer fazer, se alimentar e não vai ter acessível. Né? E sem falar que também, quando a gente vai ter realmente a garantia daquele alimento é orgânico. Tá? Então, assim, nós somos produtores orgânicos, né? Temos vários parceiros orgânicos também, a gente confia no trabalho deles, mas realmente tem pessoas ainda que agem de má fé, né? Então até saiu a reportagem, né, um tempo atrás aí no Fantástico, né, as pessoas comprando alimentos convencionais e colocando, falando que é orgânico. Você plantando, você realmente vai ter essa certeza, essa garantia que o alimento que você está se alimentando realmente é 100% orgânico, né? Então, o momento é agora, né? O momento é agora e não vamos deixar para depois. É isso? é isso. E o tempo vai passar de todo jeito, né? Então, quanto antes a gente começar, melhor. Exatamente. Então, quem está chegando por aí, já vai deixando o seu like de vocês, tá? O pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook, do Instagram. Deixa o Vou deixando coraçãozinho, compartilha, aqui eu tenho aviãozinho aviãozinho. para compartilhar. É isso aí. Tá? Daniel aí também, beleza? Legal. Legal. Então, pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo aqui uma live de aquecimento, tá? Para a aula gratuita Horta em Casa. Nessa aula nós vamos aprofundar mais nesse tema, tá? Como você pode estar fazendo a sua horta em casa, né? Ter maior qualidade de vida e ter um jardim de abundância, né? Então, aqui é só uma preparação, só um aquecimentozinho para nossa aula, que vai ser dia 17 de março. Tá? Você pode se inscrever aí. Quinta-feira agora, próxima gente. quinta. Próxima semana. Exatamente. 8 e 8 da noite, vai ser uma aula só, ao vivo. Então, já programa aí na agenda para você acompanhar tudo, tá? Tá incrível. É isso daí. O link está na descrição, tá? É só cadastrar aí e participar. Então vamos lá, Paulinha. Por onde começar para fazer minha horta orgânica em casa? Quais são os passos, Paulinha? Fala pra gente aí. Quais são os passos para a gente começar? Então, primeiro de tudo, anota aí, gente, porque esse aqui é dica de ouro que a gente vai passar para vocês. Passo a passo. Se liga no passo a passo, tá? E presta atenção aqui e anota. Ó, o primeiro passo é para você começar a sua horta orgânica em casa. Anotar o consumo da família. Tá? O que vocês consomem? Por semana, por dia, por mês? Qual é o consumo da família? A média a quantidade e a variedade. O que vocês gostam de comer, né? Então, como nós vamos plantar, então é muito importante a gente colocar o que a gente gosta de consumir, não é verdade? Então, essa é a diferença da agricultura, né, para a natureza, digamos assim, porque aí a gente vai lá e planta o que a gente quer. Mas, aí tem o segundo ponto, atenção. Segundo ponto é o quê? Saber a sazonalidade desses alimentos que você listou e também o clima da sua região, de onde você está. Porque isso vai fazer a diferença. Então, assim, pode ser que, por exemplo, eu estou no período de chuva total, assim, vamos supor, e quero plantar um morango. Então, não vai dar legal. Por quê? Porque o morango, ele não gosta de ficar encharcado. O morango, ele gosta da seca, né? Então, ele vai se dar muito bem na seca. Por isso que aqui a gente está em Brasília agora, né? No Cerrado, no Centro-Oeste. E aqui o morango dá na época da seca, que é em junho, julho, agosto, setembro. Até setembro, né? A gente tem o morango. Mas agora, em março, janeiro, fevereiro, março, eu quero morango? Não tem. Tem se for plantado num cultivo estufa, né? Em estufa, de outras formas, né? Não direto na chuva ali, aberto, né? Então, saber o clima, tá? A sazonalidade dos cultivares que você listou. E terceiro ponto.
separar, né, os insumos, as ferramentas, né, para você começar aí a trabalhar na sua terra, né? Exato. Então, e quando a gente lista também as culturas, é importante a gente entender, né, como a Paulinha falou, a sazonalidade, os períodos, o ciclo da planta, entender qual é a estratificação, qual é a sucessão, para a gente poder trazer um consórcio, tá? Um consórcio que seja um consórcio que otimize o espaço. Porque quando a gente fala no jardim da abundância, então nem sempre todo mundo tem uma chácara, né? Tem uma área grande para poder plantar. Tá? Então a gente precisa entender ao máximo como a gente pode também estar fazendo esse consórcio de forma assertiva, para a gente otimizar os espaços. Tá? Então, através desse entendimento, a gente consegue aí produzir 15 culturas e 243 plantas em apenas 1 metro quadrado. Tá? E levando essas condições para que você possa ter uma maior diversificação da sua alimentação. Então, tem pessoas que têm quintais grandes, né? Pessoas que têm quintais pequenos. Tá? Então, Tem entendendo... pessoas que têm varandas. Varandas, né? Janelas. Exatamente. Então, entendendo isso, você vai cultivar muito mais coisas do que apenas uma cultura. Né? Então, pense, você multiplicar 15 vezes mais o seu quintal. Se você tem um quintal de 10 metros, você vai ter aí 150 metros de cultivo, tá? Aplicando o método, trabalhando aí o jardim da abundância. Tá? Então, é possível a gente ter uma maior diversificação da nossa alimentação e produzir esse alimento. Mas, para isso, é seguir esse passo a passo, né, que a Paulinha acabou de trazer para a gente. Primeiro passo, vamos só fazer uma revisão aqui, pessoal. Fazer uma revisão. O que você come, que a família consome, né? Em um dia, em uma semana, em um mês. Saber a sazonalidade desses cultivares, da primeira lista. E qual o clima da sua região. Terceiro, os insumos, né? Saber os insumos que você vai utilizar. Separar os insumos que você vai utilizar. Ferramentas, adubo, sementes, né, mudas, né, ver irrigação. Vai plantar de muda, vai plantar de semente, né? Então, separar essas coisas para você fazer o seu plantio e a sua horta em casa. Tá? São os 3 primeiros passos, que são muito importantes, tá? Então, e aí depois a gente também vai fazer o planejamento desse consórcio, né? Desse consórcio do que eu vou plantar de acordo com a minha lista de consumo. Né? Sem falar também, para poder trazer uma melhor qualidade, é importante também a gente fazer esse cultivo trabalhando também com os ritmos astronômicos, tá? Porque ainda mais as pessoas que têm um pequeno espaço, né? Um pequeno espaço, então realmente tem que produzir ali, né? Naquele pequeno espaço. E se você cultivar ali, não plantar de acordo com os ritmos astronômicos, você vai acabar perdendo, né? Já pensou você plantar uma batata doce, plantar uma cenoura, esperar aí 3 meses, né, para a cenoura desenvolver, quando você arrancar só tem folha. Né? Você esperar aí 4 meses para colher a batata doce e só tem folha. Né? Então, você esperou aquele tempo... Porque é uma cenoura que não cresce. Cenoura que não cresce. Porque é pequenininha, só dá folha também. Exatamente. Né? Então, por que será que isso acontece? Os ritmos astronômicos têm total influência. E lembrando que não é só a Lua que nós devemos seguir, né? São todos os astros têm influência direta na nossa alimentação, na vida aqui da Terra. Então a gente tem que seguir além da Lua, mas as constelações, os planetas, os posicionamentos, para a gente trazer esse melhor impulso e para que nosso pedaço ali, nosso jardim da abundância, nosso pequeno espaço, possa produzir realmente alimentos, né, de qualidade, tá? Então, tem algumas técnicas, tem alguns procedimentos, tá? E isso nós vamos entrar mais passo a passo para isso. Exatamente. Né? E vamos entrar mais a fundo nesse passo a passo no dia 17, na nossa aula gratuita sobre como fazer uma horta orgânica em casa. Tá? De forma fácil e simples. Exatamente. Né? E fazer sua horta orgânica e ter um jardim da abundância. Então, nós vamos trazer esse passo a passo de forma mais detalhada nessa aula, que vai ser na próxima quinta-feira, dia 17 de março, tá bom? Já coloca na sua agenda, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link está aqui na biografia do perfil, tá? Do Jardim da Abundância, e também está na descrição aqui do YouTube e do Facebook, tá joia? Tá. Então, tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem, Paulinha, se a pessoa não tem quintal em casa, como pode fazer a horta orgânica em casa, tem um jardim da abundância, sendo que não tem quintal? E aí, o que a gente faz? E aí? E agora? Será que é possível, gente?
Claro que é possível. Então, assim, a gente tem os vasos, né? Então, os vasos, gente, é super possível a gente fazer um consórcio de horta orgânica em casa, tá? E produzir a nossa horta em casa. Através, né? Se você tem um espaço de cimento, a gente também pode plantar em caixas d'água, né? A gente pode trazer isso também de uma forma mais ornamental, podemos pintar, organizar aquilo ali, para que fique também harmônico no ambiente, né? E não fique só, né? Ali uma coisa. E trabalhar com a reciclagem, né? Então, Aham. por exemplo, muitas coisas são jogadas fora, né? Então, a gente, além de reciclar, por exemplo, tambores, Canos, vasilhas, né? Aqueles canos canos, grossos a gente corta no meio bambu, pedaço de bambu a gente corta também e utiliza para fazer exatamente. plantio. Então, tem muitas coisas que a gente pode estar reciclando e utilizando também como vasos, Exato. né? Então, por exemplo, se você for comprar um vaso grande, uma jardineira grande, é relativamente um investimento alto, né? R$ 100, 100, R$ 200 um vaso, tá? E acaba, se você for plantar muita coisa, nem todo mundo tem esse investimento, né? Então, é possível você trabalhar, por exemplo, com tambores, galão, né? Pode cortar o galão no meio, né? Fazer a sua horta, pode trabalhar também com outros processos de reciclagem, né? Por exemplo, geladeira, né? As pessoas jogam a geladeira fora, né? Você pode colocar a geladeira ali, tirar tudo ali, usar aquela caixa, Pinta, pinta ela bonita. bonitinho, mas por favor, pessoal, pinta, deixa bonitinho, não deixa aquela esculhambação, né? Cada coisa de um jeito, em lata, em tambor diferente, né? Deixa um padrãozinho para ficar também esteticamente, porque não é só as plantas que vão trazer essa estética, né? Mas também, se você for Todo o trabalhar em ambiente. jarros, né? Em vasilhames, também trazer esse equilíbrio, porque tudo vai influenciar. As cores também influenciam também na estética, na paisagem, né? Por exemplo, quando Na você... psique humana, né? Exatamente. Por exemplo, se você for dormir em um quarto preto, todos com as paredes pretas, né? Ou as paredes brancas, né? O que vai refletir esse ambiente? Então, a cor também tem muita importância para trazer essa estética, né, esse paisagismo, para que você possa realmente ter um jardim da abundância. Tá? Então, padronizar para poder ficar Exato. Tanto bonitinho. é que na agricultura biodinâmica, que nós utilizamos também, né, um dos pilares do método da agricultura da abundância, lá a gente se fala muito da questão do organismo agrícola. Então, é a mesma coisa para a nossa casa. Então, é o nosso organismo, a nossa atmosfera, né? Então, trabalhar toda essa atmosfera, trazer essa harmonia da natureza. A natureza é toda harmônica. Então, nós também buscarmos essa harmonia para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso jardim e para a nossa horta em casa. Não é É isso? isso aí. Então, é possível plantar em qualquer lugar. Tá? Então, não Então, tem desculpas, tá? olá, Não tem desculpas, pode ser no seu jardim, pode ser em vasos, pode trabalhar aí com reciclagem para você fazer plantio, né? Em pequenos espaços é possível produzir seu próprio alimento, fazer a sua horta em casa, ter o seu jardim da abundância. Então, não é desculpa para ninguém, tá bom? E no dia 17 nós vamos trabalhar esse passo a passo para você ir plantar a sua horta em casa, horta orgânica em casa e ter o seu jardim da abundância, tá bom? exatamente. Então, vamos fazer uma revisão geral dos Vamos. benefícios, né? Os benefícios de se ter uma horta orgânica em casa. Pode começar? Pode. Quais são os benefícios? Então, alimentação. A alimentação em casa, né? Tudo fresquinho ali na mão, mais fácil, não precisa sair, você não tem custos, né? Porque dizem que orgânico é caro, então vou plantar em casa. É muito mais barato. E além de todos esses benefícios aqui, que é ter qualidade de vida, ter saúde, ter o que mais? Tempo, né? Ali para você não ter que sair para longe, tá bem ali na porta, só abre a porta, pega, colhe, vai para a cozinha. E isso estimula também as crianças, né? Quem tem família, crianças em casa, né? Pessoas que às vezes têm uma frescurinha de comer uma coisa e outra também. Nós tínhamos muita frescurinha, né, amor? Era. De comer rabanete, de comer Crianças, espinafre, adolescentes, né? comer quiabo. A Quem gente não nunca? comia isso, a gente não comia. E a partir do momento que a gente começou a cultivar esses alimentos, a gente começou a experimentar e gostar. E hoje a gente tem uma alimentação muito diversa, Diversa. muito diversa. Então, isso estimula também as crianças, as pessoas que A não experimentar. consomem, a experimentar. Porque
ao plantar o seu próprio alimento, ao plantar aquela mudinha, ver o processo de crescimento dessa planta, você tem essa questão, né? Foi eu que plantei, né? Vou pelo menos experimentar. E aí que está a questão. Nesse experimentar, você acaba gostando, porque tem toda a questão do prazer, Do né? início do do processo ao fim, né? ao Do fim. plantio à colheita. Então, realmente é uma sensação muito boa você passar por todo esse ciclo, né? Você fazer, trabalhar a terra, né? Cuidar Fora da que a gente terra. aprende muito a questão da paciência, né? Eu tenho aprendido bastante aí com a natureza, né? Inclusive, vários alunos nossos falaram isso, né? Por exemplo, eu lembro o Matheus também, né? Saber que tudo tem o seu tempo de acontecer, tudo tem o seu tempo de frutificar, né? Então, exatamente, a natureza traz esse ensinamento para a gente, assim, de uma forma muito clara, muito, como é que é, material mesmo, a gente vê que é isso, né? Nossa, então é só esperar que vai frutificar, né? Então, mas tem que plantar, né? Tem que semear para... Exatamente. E a gente tem uma conexão maior, né, com a natureza, né? Então, assim, além de melhorar a nossa saúde, né, melhorar a nossa alimentação, melhorou também nossa maturidade, né, de poder entender as coisas da vida, poder entender os ciclos, entender que tudo tem seu tempo, entender que nós não somos donos, né, do mundo, entender que a gente depende de outras coisas, de outros seres, depende da minhoquinha, depende ali das bactérias, dos fungos que estão no solo, depende da luz solar, né? Então traz uma conexão para nós seres humanos muito maior com a natureza e a gente acaba evoluindo também, né? Tanto pessoalmente, espiritualmente, né? E emocionalmente e até economicamente também, porque você vai deixar de gastar dinheiro, né? Então você vai economizar dinheiro também. Né? Então, é só benefício que tem você plantar a sua horta orgânica em casa e ter o seu jardim da abundância. Não é isso? Aí depois a gente falou, esses foram os benefícios, né, inúmeros, e depois a gente falou do como começar, né? Como que a gente começar todas essas etapas. Exato. Né? E quais são, qual é o principal insumo, Paulinha? O principal insumo para a gente plantar uma horta orgânica em casa? Então, primeiro de tudo que eu acredito é a vontade, né? Então, tudo parte da vontade de querer algo melhor, de querer ter saúde. Então, você querer, né, essa vontade de fazer acontecer. Para mim, essa é o principal insumo. É o principal insumo. Começar. E o segundo principal é você entender, né, como que você pode estar fazendo isso. Né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu comecei, as primeiras hortas que a gente fez, né, eu lembro como minha mãe fez e tal, eu nem estava na faculdade, nem gostava, né, de agricultura. Eu lembro que não produzia, né? Não produzia, né? Então, assim, ter o conhecimento é importante, né? É importante para a gente saber exatamente, né, os passos, entender exatamente quais são as plantas cultivar, qual é o consórcio, qual é o adubo que a gente pode utilizar. Para não plantar em vão, né? Eu lembro também no começo, antes de eu começar assim, os cursos, né, de agricultura e tudo, eu tinha um certo medo de plantar. Um certo medo, assim, de plantar e não dar certo, sabe, assim, de plantar e ficar pequenininho, né? Porque a gente vê isso também em outros lugares, né? Por quê? Porque é justamente isso, porque a pessoa não tem técnica, a pessoa não tem conhecimento, que é o principal adubo, né? O principal insumo é o conhecimento mesmo, né? Então, a partir da vontade, você vai em busca, que é o segundo insumo, né? Que é o conhecimento, você saber como você vai fazer, saber por onde começar. Então, assim, às vezes a gente fica vendo vídeo, né? Ah, vou pegar essa dica aqui, essa dica ali. Só que acaba que a gente vira tem aquele tanto de informação que você não sabe nem como aplicar. Ou então você aplica tantos métodos que não dá em nada, né? Então, assim, se você quer fazer, então escolhe um método, uma forma, aplica, testa, comprova e vê o que você sente com isso. E aí sim você parte para outro, porque senão fica igual aquele macaco de pulando de galho em galho, né? Então, assim, experimenta faz, comprova, né? Aquele método, para você depois ficar procurando outros e outros partindo de galho em galho. Porque senão não tem
não tem onde você chegar, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, essa que é a verdade. Às vezes dói, mas Vai ter que ser vai ter dito, que né? ser dita. Exatamente. Para quem está chegando agora aí, pode deixar as perguntas, tá? As perguntas de vocês aí no chat, tá? E lembrando que nós estamos aqui numa live de aquecimento, tá? Para aula gratuita sobre horta em casa. Você vai saber exatamente como ter a sua horta orgânica em casa e ter um jardim da abundância, tá? Então vai ser dia 17, próxima quinta-feira, tá? Então o link está na biografia aqui do Instagram, está na descrição aqui do vídeo. Nós vamos mostrar mais detalhadamente ainda esse passo a passo de como você pode ter sua horta orgânica em casa e ter o seu jardim da abundância, independente do espaço que você tem, tá bom? É possível todo mundo plantar sua horta orgânica em casa e ter o seu jardim da abundância, mesmo em quintais, mesmo em vaso, em qualquer lugar, tá bom? Então, vou deixando as perguntas de vocês e vamos para uma última pergunta aqui, Paulinha, ou vamos responder as perguntas do pessoal? Aqui, ó. Tem perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Estou fazendo na varanda. A Patrícia falou: estou fazendo na varanda, meu apartamento em caixas e vasos. Foi Ai, que legal. a Quem que é Patrícia. Patrícia Santos, beleza, Legal, Patrícia. Maria Valdete, eu gosto de consumir alface lisa romana, couve, beleza. Parabéns, Maria. Agora tem que plantar tudo isso que você consome. E assim, não é vários canteiros separados, não, viu, gente? É tudo em um canteiro só, tá? Você vai plantar. Mas claro que tem toda uma logística para colocar essas plantas, né? Então, não é só colocar ali tudo junto misturado, não, tá? Tá, então, ó, essa pergunta aqui do Paulo César, aqui do YouTube, ó. Boa tarde, moro em meio a uma plantação de eucalipto e tem muita formiga cortadeira. As hortaliças e legumes que eu planto aqui, as formigas acabam comendo tudo. O que fazer? Então, a formiga é uma grande questão, né? É uma grande questão. Você quer... Não, pode falar. Então, a formiga, ela... Primeiro, deixa o like aí, tá? Tem poucos likes aí. Quem tá gostando aí, tem mais de 20 pessoas aqui com a gente, tá? Então, deixa o like aí de vocês. Tá? Então, primeiro, a formiga, ela só vai cortar a planta quando existe um desequilíbrio, tá? Quando existe um desequilíbrio nutricional, de luminosidade, hídrico, tá? Então, existe um desequilíbrio para poder a formiga cortar. Então, você precisa dar qualidade e dar um equilíbrio para essa planta para que ela não entre em desequilíbrio, tá? Então, aqui no nosso Jardim da Abundância, estava cheio de formiga, tá? Ainda tem formiga cortadeira, tá? Elas estão passeando para lá e para cá, mas não vão na horta. Por quê? Porque a gente sabe quais são exatamente os passos para dar o equilíbrio adequado para essas plantas, para que as formigas não tenham essa necessidade de fazer esse corte. Tá? Então, mais tarde eu vou até fazer um videozinho, né? Um videozinho botar aí no Instagram para vocês verem, tá? As formigas passando aqui. Tá? Então, as formigas passando aqui do lado, tá? Fazendo o caminho aqui e as hortas tudo aqui, né? Recém-plantadas, e elas estão aqui tranquilas, tá? Mas justamente você precisa fiscalizando, é justamente a fiscal, porque quando tem algo errado, ela vai lá e corta, vai lá e poda. Então você precisa fazer de forma certa para você não perder seu tempo, né? E não desiludir, né? Então muitas pessoas acabam fazendo de qualquer jeito, plantando de qualquer jeito, né? E aí dá pragas, dá doenças, a formiga vem e aí acaba desiludindo, desgostando, porque isso não vai para frente. Mas não é porque a formiga é chata, a formiga é mal, né? Porque você não está sabendo fazer de forma adequada, de forma a trazer um equilíbrio, de forma a trazer condições para que essa planta possa ter sanidade e não ter necessidade de fazer essa poda, de fazer esse corte das suas plantas, tá bom? Lembrando exatamente isso, que a formiga, ela também é um ser vivo, né? E ela tem a função dela aqui na Terra, assim como cada um de nós, assim como cada ser vivo tem a sua função. E a gente entender qual é a função dela para a gente fazer esse trabalho antes dela vir. Porque quando ela vem, ela não tem dó, não, né? É sem dó nem piedade. Então, assim, cabe a nós, agricultores, né, e jardineiros, que vamos orquestrar o nosso jardim, a nossa horta, fazermos aí essa leitura do ambiente, vermos o que está acontecendo ali com a minha planta, tem muito sol, tem muita sombra, o que ela está sentindo, ela está no ambiente que ela gosta? Não, então, para a gente poder otimizar, ajudar ela no processo dela, da planta, né? E a formiga só vem indicar
que ela não tá legal, que ela tá precisando de alguma coisa, que ela não tá conseguindo se manter ali naquele ambiente. Não tá legal para ela. Então ela emite esse sinal e a formiga vem auxiliar. Então, assim, olha para isso e vê como você pode ajudar essa planta antes da formiga vir fazer essa. Exatamente. Toda. E se a formiga vier, não precisa tacar veneno. Né? Não precisa tacar veneno. Tem formas de você reorganizar o seu sistema para que a formiga dê um basta, tá? Para que a formiga dê um basta, tá bom? Então, mas para isso existem vários fatores que hoje não dá tempo da gente entrar mais a fundo nesse assunto. É um outro tema de live, né? O que vocês acham? O que vocês acham de trazer essa live temática, sobre, né? A formiga? O que fazer com a formiga? Na horta em casa, na horta orgânica em casa. Erivelto, você faz a capina ou faz a roçagem? Então, no Jardim da Abundância, não precisa nem capinar e nem roçar. Olha que legal, olha que bacana. Por quê? Porque a gente vem trazendo condições para que, ao invés de nascer capins, ao invés de nascer os matos, né, nasçam plantas que a gente queira, né, plantas que a gente busca esse consumo, porque a natureza ela é perfeita, né? Então, a todo tempo, ela busca ter uma cobertura de solo, certo? Então, o ideal é o quê? A gente fazer o consórcio de forma assertiva, fazer o espaçamento de forma assertiva, para que não haja espaço para o capim subir, certo? Então, quando tem plantas produtivas ali, quando não tem espaço para o capim nascer, ela não vai nascer. Não vai nascer, porque tem outras plantas ali ocupando, tá? Então, a vaga já está ocupada. Saber também qual é a função do capim, né? Exatamente. E aí eu cumpri com essa função antes do capim, né? Exatamente. Tem muitos capins, tem algumas ervas daninhas, que o pessoal chama de erva daninha, né, que são, às vezes, plantas também alimentícias, né, que vêm trabalhar outros fatores também nutricionais, vêm trabalhar condições do solo, que muitas das vezes aquela planta ali está ali para auxiliar, né, para auxiliar. E aí, às vezes, a gente fica com raiva da braquiária, né, fica com raiva do picão, né, fica com raiva do carrapicho, né, mas cada uma das plantas tem a sua função. E a gente entendendo essa função, nós vamos trazer melhores condições para o nosso sistema e o proveito também dessa planta, porque se ela está ali, ela tem a sua função, né? E muitas das vezes ela é um elemento nutricional que está faltando na nossa alimentação, né? Então tem muitos fatores aí para a gente poder trabalhar, tá? Qual a irrigação? Erivelto perguntou qual a irrigação utilizar. Então, vai depender muito do seu sistema, tá? Vai depender muito do seu sistema. Você pode fazer no próprio jardim, né? Fazer aspersão, fazer com o regador, com a mangueira, né? Vai depender aí do seu sistema. Cada sistema vai ter a melhor forma para você irrigar as suas plantas, tá bom? E lembrando que hoje nós estamos aqui fazendo essa live de preparação de aquecimento para a aula gratuita Horta em Casa, onde nós vamos mostrar para você o passo a passo de como você pode ter uma horta orgânica em casa e ter um jardim da abundância. Como plantar sua horta orgânica em casa. Como plantar sua horta orgânica em casa e ter um jardim da abundância, né? Que vai ser muito mais do que uma horta, mas também um jardim e muito mais que um jardim. Vai ser um jardim da abundância, né? Além de trazer o aspecto paisagístico, além de trazer a estética do seu jardim, vai também trazer nutrição e qualidade de vida para você e para sua família. É isso aí, gente. É isso aí. Então é isso por hoje, né, pessoal? É isso daí, gratidão. Lembrando que hoje foi a primeira live e nós vamos fazer uma série aí de lives de aquecimento, tá? Então amanhã também vamos ter sabadão, né? Vamos ver o horário ainda. Isso, e a gente vai compartilhar com vocês, mas amanhã já fica ligado que vai ter. Fica ligado nos stories que a gente vai compartilhar por lá. Beleza? Então amanhã até quinta-feira vai ter lives até quinta-feira para a gente se preparar para a nossa aula gratuita da horta em casa, para você plantar a sua horta orgânica em casa e ter o seu jardim da abundância e ter maior qualidade de vida. É isso aí, gente. Beleza? Beijo abraço. Grande, uma boa tarde para todos e um bom almoço para quem ainda não almoçou. E boa sexta-feira, bom final de semana e a gente se vê amanhã. E a gente compartilha o horário com vocês, acompanha os stories, tá? A gente está trazendo aí muitas coisas. E é isso aí. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.